irmãos, todos que estão conectados na nossa live e aos irmãos que estão aqui presentes também. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nesse momento, antes de iniciarmos o momento de louvor, nós vamos fazer uma oração. Então, nesse momento, onde quer que você esteja, comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, por este culto, pelas vidas das pessoas que pertencem a esta igreja, ao corpo de membros dessa igreja. E comece a agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito na sua casa, na sua família, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, o Espírito Santo de Deus, Ele se encontra conosco todos os dias. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento em gratidão a Ti, Pai. Clamo pela Tua presença neste lugar, clamo pela Tua presença, Jesus, onde quer que os meus irmãos estejam. Clamo, Jesus, para que o Senhor venha e inunde este lugar com a Tua glória, inunde a casa de cada um com a Tua glória. Porque o Senhor Jesus é um Deus onipresente e nós queremos isso, Jesus. Nós queremos que o Senhor Deus está presente neste lugar e o Senhor Jesus está presente nos lares neste momento. Por isso, Jesus, que o Senhor venha inundar os nossos corações com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua fidelidade. Que o Senhor Jesus venha falar nos nossos corações através deste louvor, através deste culto, da palavra que será ministrada e tudo aquilo que vai ser dito nesta noite, Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos os meus irmãos que estão conectados neste momento. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles que estão presentes neste tempo, Jesus, com a Tua preciosa graça. Nós queremos pedir, Jesus, que o Senhor venha queimar os nossos corações, que o Senhor venha queimar os nossos ossos, que o Senhor venha arder, Jesus, porque nós queremos queimar de amor por Ti, nós queremos queimar, Jesus, todos os dias na Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, manifeste a Tua glória, manifeste o Teu Espírito em nossas vidas e através de nós também, Jesus. Eu louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos declarar o Senhor Jesus, vamos rasgar os nossos corações a Ele, vamos derramar o nosso melhor a Ele nessa noite. Sim, Jesus. Aleluia. Nós queremos rasgar os nossos corações a Ti, Jesus. Eu me rasgo
rendemos a Ti. Sim, Jesus. Derrame sobre ela dele. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Seu rosto, foi perdoado logo que te todos os meus tesouros eu tenho mais diante de Ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Seus pés.
continue a falar nos nossos corações, abençoar as nossas vidas e derramar o teu Espírito sobre nós. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus a igreja ela é vitoriosa, ela é uma igreja abrangente, ela é uma igreja poderosa, porque nós entendemos que o Espírito de Deus, este é o maior interessado em proporcionar à igreja força, sabedoria, unção, poder e graça. Esta é uma noite de quinta-feira onde nós estamos aqui no templo da PIB, né? Você na sua casa, acompanhando a nossa live. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus possa acrescentar nessa noite na sua vida. Essa noite promete, o louvor foi uma maravilha. Deus usou o Jefferson e Vinícius e Bambino de forma maravilhosa, que este louvor possa chegar ao trono da graça. Mas quero dizer para você que nessa noite está conosco a psicóloga Juliana Vieira. Ela estará assim trazendo um tema muito importante, queridos. O momento é preciso, o momento ele é fundamental, aonde nós precisamos ouvir de quem sabe, de quem é especializado nessa área. Então nessa noite eu convidei a Juliana, a psicóloga Juliana Meira. Ela vai estar trazendo o tema saúde mental em tempos de pandemia. Olha, eu quero dizer para você que é fundamental para você, é de grande importância você aprender. Vou ficar sentadinho ali, anotando, observando o que ela está dizendo, porque é muito bom a gente crescer em graça e conhecimento, né? Nós vamos abordar assuntos aqui que eu não estudei, que eu não sei, então eu preciso aprender. E gostaria que você que esteja em casa aí, olha, envie aí um convite, avisa aos amados para estarem na escuta, né, dessa palestra abençoadora. E Deus com certeza irá abençoá-lo poderosamente a sua vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer para você que entramos no decreto, viu? Graças a Deus a igreja foi contemplada no decreto do senhor prefeito. Eles viram a necessidade que a igreja pudesse contribuir muito mais, além do que nós já estamos contribuindo. A igreja, diga-se de passagem, a igreja foi um órgão que muito contribuiu e está contribuindo e irá contribuir mais nesse período desse coronavírus. Estivemos aqui com as lives, né? Todas as igrejas fizeram uma live, todas as igrejas do Brasil, é um direito da igreja. Então, estamos aqui para abençoar. Amém? Eu quero, nessa noite, convidar a nossa psicóloga Juliana Vieira, a esposa do nosso Júnior Vieira, o nosso cinegrafista, que juntamente com o Vaguinho, o Mateus, tem dado assim para nós uma força muito poderosa. Então, para mim é um orgulho, é uma alegria trazer a nossa Juliana. Fica na paz, pensando. Fale aquilo que Deus colocar no seu coração e o seu pensamento. Amém? Boa noite a todos, paz do Senhor, e agradeço o convite, a oportunidade de estarmos falando sobre esse assunto, né? Eu acredito que muitos aqui, em alguma postagem, em alguma live, em algum momento, já devem ter visto esse tema surgindo aí, sobre a saúde mental com a relação à pandemia que estamos vivenciando no momento atual. E por que essa relação, né? É importante a gente entender primeiro o que é a saúde mental, né? Fala-se muito sobre o adoecimento, sobre as patologias, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, passando por esse momento, e a gente precisa entender bem, demarcar bem esse lugar de saúde para a população, para todos nós. Então eu quero primeiro trazer essa introdução sobre o que é a saúde mental. Será que a saúde mental é só a ausência de uma doença, a ausência de uma patologia? Na verdade, é muito mais complexo que isso.
para que a gente possa reconhecer essa saúde, a gente precisa identificar alguns fatores que contribuem para que ela aconteça. Então, a saúde mental ela é multifatorial, ela tem diversos fatores que se juntam para que essa saúde aconteça, né? E nós podemos falar de diversas coisas, como o espaço, o ambiente que esse sujeito está inserido, o ambiente físico propriamente dito, o ambiente psicológico, né? Qual é a estrutura familiar, qual é a estrutura emocional, o suporte emocional que essa pessoa recebe, onde possa estar caracterizando essa saúde, como também a sua assistência básica, se está sendo assistida. Então, esse indivíduo ele tem as suas necessidades como alimentação supridas nesse momento, ela tem um local para estar, e isso é de forma geral, não apenas para o nosso momento atual. Eu estou falando de saúde mental em qualquer momento da vida. Então a gente precisa de diversos fatores para que essa saúde seja reconhecida como existente naquele espaço. Então são diversos suportes que esse indivíduo vai precisar para que essa saúde de fato aconteça, seja promovida. E pensando nisso, porque essa questão da saúde mental em tempos de pandemia tem sido tão correlacionada nesse momento? Porque a gente sabe que estamos falando de um momento incerto. Falando de um momento incerto, é algo também novo. E quando a gente fala do novo, do desconhecido, isso aí desestabiliza a gente. A gente emocionalmente, psicologicamente, a gente precisa lidar. Na verdade, a gente lida melhor com aquilo que conhecemos, que já temos entendimento do que pode acontecer, do que está por vir, né? Mesmo que não aconteça de fato, mas que a gente tenha pelo menos um entendimento prévio daquilo. E essa doença, né, a Covid-19, provocada pelo coronavírus, é uma doença nova para nós e para o mundo inteiro. Ela surgiu aí em novembro do ano passado, praticamente, na China, e até então era algo bem distante da nossa realidade, né? Quem ouviu falar da Covid-19 na China, que nem tinha esse nome até então, era apenas o coronavírus, muito provavelmente naquele momento não sentiu nada, ou só mesmo por questões de curiosidade, de entender o que estava acontecendo, mas não se sentiu ameaçado. Talvez por acreditar que a China estivesse muito distante da gente, muito distante da nossa realidade. Talvez naquele momento a gente jamais imaginou estar passando por isso. E de repente chegou aqui até nós, assim como chegou em outros países, com um certo conhecimento sobre a doença, porque as notícias já haviam se espalhado pelo mundo até então, da evolução, da gravidade, do alto índice de contágio, enfim, há poucas informações que foram surgindo durante toda a evolução da doença nos primeiros países que ela apareceu. E ainda estávamos ali na nossa zona de conforto, porque não estava aqui. E a gente tem essa falsa impressão de que o mundo em seus extremos são bem distantes. Mas na verdade a tecnologia, os meios de transporte tornam isso muito mais, bem menor do que a gente imagina. E como aconteceu de fato, pouco tempo depois a doença chegou ao Brasil. A
a gente tem que pensar nessa evolução dessa doença de forma diferenciada para cada país, porque cada país tem a sua própria realidade, tem o seu meio, né, a sua assistência à saúde diferenciada. Então, em cada país vai haver aí as suas problemáticas relacionadas à doença, e com a gente não foi diferente. Tivemos as nossas problemáticas, estamos ainda vivendo, né, vivenciando aí esse avanço ainda da doença. Já tivemos muitas perdas, não sabemos ainda como é que vai acontecer esse pico da doença, se já existiu, enfim. É tudo muito incerto, é tudo muito... não dá para termos a certeza de nada que está sendo dito, né? Então, até mesmo das autoridades, quando passa alguma informação sobre o avanço da doença, o fim da doença, é tudo muito incerto. Não dá para falar, olha, vai acontecer dessa forma, com tanto tempo vai evoluir assim e vai se acabar assim. Não dá. Nem mesmo a gente tendo como referência alguns países como a China, que praticamente já superou completamente o caso da Covid-19. Né? A gente não sabe como vai evoluir aqui, justamente por conta das implicações que cada país vai ter para estar agindo com a doença. Então, assim, eu quis trazer esse contexto sobre o avanço da doença, como ela aconteceu. Eu acredito que isso não é novidade para ninguém aqui, ou para a maioria, porque deve estar acompanhando aí as notícias, que são muitas, o tempo todo falando sobre este assunto. Então, eu acredito que eu não tenha trago nenhuma novidade até então. Mas o que eu quero trazer é essa relação. Qual é a relação dessa doença, desse momento, dessa pandemia, com a saúde emocional, psicológica do indivíduo que está envolvido neste cenário? A situação, ela trouxe novos hábitos, novas regras, novos comportamentos, e simplesmente da noite para o dia muda-se tudo. Né? Tivemos um decreto há poucos dias, onde o isolamento social, como uma medida preventiva, foi colocado na cidade, e de repente a gente foi impedidos de sair, a gente foi impedidos de ir ao culto, de visitar pessoas. Algumas pessoas tiveram casamentos cancelados, festa de aniversário, enfim, tivemos a nossa vida interrompida de forma brusca. Não é uma crítica ao isolamento social, não. Eu, particularmente, eu sou a favor até do isolamento social, acho que tem que acontecer de forma consciente, claro, né? Não adianta sair por aí tomando medidas sem saber o que está por trás dessa medida, qual é a finalidade dela, a razão dela, né? a intenção dela. Mas sim, sou a favor do isolamento social, acho que tem que acontecer. Mas assim, como é que a gente é pego nessa situação, né? Aí de repente a gente perde o direito de ir e vir. A Constituição fala que nós temos o direito de ir e vir, ninguém pode nos tirar esse direito, mas uma doença nos tirou esse direito. E até então, ir em algum lugar por questão de escolha ou deixar de ir, tudo bem se eu não fosse, mas quando é dito a mim, você não pode ir, isso me incomoda, isso me desestrutura, isso me desestabiliza. Não é o não ir, mas o não poder ir que vai mexer comigo. E lidar com essa angústia já é bastante complicado. Mas nós temos alguns agravantes aí nessa situação. Por quê? Porque nós precisamos de tempo, de limites. E essa situação, ela não nos deu um limite de tempo. Essa situação simplesmente falou, olha, você não pode mais sair.
você tem que ter alguns cuidados para evitar um contágio, um adoecimento, ou levar um adoecimento para um familiar seu. E aí a gente ficou ainda sem tempo. Ali nos primeiros dias, quando surgiu o decreto, que o então ministro falava sobre o pico da doença ser em abril, muitos ali criaram essa expectativa de tempo. Então tudo bem, pico é em abril, final de abril provavelmente já vai ter finalizado, maio a gente voltou à vida normal. Então tá bom, até aí deu para levar. Por quê? Porque você se autoprogramou para um tempo isso acontecer. Mas de repente, não, o pico não aconteceu, não foi bem assim, e aí você se pergunta, e agora qual é o próximo limite de tempo? Não temos. Nós não temos uma expectativa de tempo de quando isso vai terminar. E aí a incerteza é ainda maior, porque nós já temos que lidar com a incerteza de que, e se eu sair na rua e tiver contato com alguém que esteja com o coronavírus? E se eu pegar a doença? E será que eu não peguei? Será que se eu sair na rua de Poções, com essa aglomeração que está havendo aí em relação aos bancos, às filas, enfim, por toda essa situação, será que não está aí no ar? Porque todo dia é uma notícia diferente, né? Disseram que agora o vírus fica até um tempo no ar e até no ar você pode contrair o vírus. Então são diversas incertezas que estão em torno de tudo que está acontecendo. Então você não tem tempo para decidir quando os seus projetos vão voltar a acontecer. Porque até então o seu projeto foi cancelado. Né? Quem ia formar em junho na sua faculdade não sabe mais quando vai acontecer, né? Quem esperava finalizar o ano letivo no final do ano não sabe se vai dar certo. Então não são apenas os planos a curto prazo que estão sendo adiados, até mesmo os planos a longo prazo, eles estão sendo adiados sem uma expectativa de tempo para que isso volte a fazer parte da nossa vida. Isso é angustiante. Às vezes a gente não sabe lidar com isso. E aí, como é que eu vou reorganizar a minha vida? Psicologicamente a gente precisa dessa organização. Precisamos de motivações para permanecermos vivendo, buscando. Então, nós, seres humanos, nós vivemos uma pirâmide de satisfação, de alcance na vida. E de acordo com essa pirâmide, os degraus a gente vai alcançando, já temos outro objetivo já engatilhado, nos motivando a seguir em frente. Só que agora a gente não sabe, está tudo muito incerto, não sabe quando cada objetivo, cada necessidade da gente vai ser alcançada, e estamos até sendo impedidos de tentar fazer esses objetivos acontecerem. Nós estamos parados, estagnados diante de tudo que está acontecendo. E vulneráveis, né? Vulneráveis porque não há muito o que ser feito, nem por mim, nem por vocês. A gente não tem um controle sobre o vírus. Podemos ter algumas ações para contribuir para que o avanço do vírus seja impedido? Sim. E devemos seguir essas orientações, como uso de máscara, higienização, evitar aglomerações. Devemos seguir. São orientações que já foram observadas, que têm a sua eficiência e, como tal, é o que está ao nosso alcance a ser feito nesse momento. Porém, isso não nos traz um conforto emocional e nem nos dá uma estabilidade para lidar com tudo isso. Então, muitas pessoas vão estar desenvolvendo, sim, algumas patologias relacionadas ao momento atual específico. Então, pessoas que já têm uma predisposição ou já estão até diagnosticadas com alguns transtornos de ansiedade, como o TOC,
que na sua grande maioria das vezes, né, o TOC, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, e muitas vezes se manifesta através da higienização exagerada. Então, possivelmente, essa pessoa terá o seu problema potencializado aí. Transtorno de ansiedade generalizada, que é voltado por sintomas físicos, pensamentos acelerados, nível alto de sofrimento. Então, se você pensa muito no problema da doença, na gravidade dela, na letalidade dela, provavelmente esse transtorno ele vai ser intensificado também. Nós passamos muito tempos ociosos, sem fazer nada em casa. Essa quarentena, esse isolamento nos levou a esse recolhimento em casa. Isso desorganizou a nossa rotina. E muitas vezes a gente fica num processo de reflexão sobre a vida, sobre as nossas questões, sobre a situação do país e do mundo. Isso pode nos levar a uma melancolia intensa, a um processo de sofrimento e até desenvolver um quadro depressivo. Essa ideia de estar em casa e ser associada ao tempo livre tem confundido muita gente. Porque o estar em casa não necessariamente você tem que estar com o tempo livre. Você precisa manter uma rotina de atividades. Então, se eu acordava às 7 da manhã, porque eu trabalhava e agora eu estou acordando às 10 da manhã, eu estou criando um falso pensamento de que eu tenho o dia todo para fazer algumas coisas. E de repente esse dia passa e você não conseguiu fazer nada. Isso vai gerando um processo de angústia, de inutilidade, de impotência diante das coisas. E você mal consegue identificar o que está acontecendo. Então, é importante a gente começar a ter um olhar para dentro de nós, nesse momento, para começar a entender como é que eu estou relacionando com tudo isso. Muitos de nós vamos entrar em sofrimento. E você não é mais fraco, não é pior do que ninguém, porque você entrou em sofrimento com tudo que está acontecendo, porque a situação ela é propícia a isso. E saber lidar com isso, ninguém veio com uma receita pronta. Nós tivemos outras pandemias, sim, mas como esta, acho que há 100 anos atrás, não tenho certeza. Nossa geração nunca viveu isso aqui, não. Nessa proporção, não. Então, não saber lidar com isso, está tudo bem. Porque nenhum de nós temos a receita de como lidar com isso aqui, não. É novo para vocês, é novo para mim também. É novo para todos nós. A diferença é como cada um de nós vai lidar, né? Como cada um de nós vai se reinventar, se redescobrir nesse processo. E muitos vão adoecer, sim. Vão adoecer. Porque a saúde mental hoje, ela ainda existe muitos tabus em torno da saúde mental e do adoecimento mental, que são coisas distintas. Então, muitas vezes a pessoa tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade já como uma patologia, uma doença instalada, mas existem tantos estereótipos, tantas questões que a população coloca em torno do adoecimento mental, tanto preconceito, tanta dificuldade de lidar com tudo isso, que essa pessoa vive em um nível de sofrimento por longos períodos da sua vida, por simplesmente não saber e não conseguir reconhecer que está doente. E o adoecimento mental ele não é diferente da doença física. Então, se eu tenho um problema no rim, eu vou procurar um médico especialista,
eu vou tratar, seja cirúrgico, medicamentoso, enfim, seja qual for a terapia indicada para esse tratamento, mas eu vou procurar, porque eu sei que eu preciso do meu rim funcionando, e se ele doer, pior ainda. Então, eu procuro o médico para tratá-lo. Ninguém guarda cálculo renal, ninguém guarda, porque dói demais para quem já teve e já ouviu falar que dói muito, e porque tem medo, porque está associado à vida, né, ao medo de morrer. Então todo mundo vai procurar o médico, na sua grande maioria, para poder tratar esse incômodo, esse adoecimento. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente fala assim: ah não, mas eu vou fazer outra coisa aqui, vai passar, eu vou ficar bem, vai dar tudo certo, é só eu querer, é só uma questão de vontade, é só eu mudar meu pensamento. Mas aí você não consegue, você tenta, você não consegue. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença progressiva. Então, quando a gente encontra um paciente com depressão grave, ele já passou pelos outros estágios. Muito raramente uma pessoa entra num quadro depressivo grave sem antes ter tido alguns momentos que sinalizaram já aí esse adoecimento. Então a pessoa ela vai prolongando essa busca de tratamento, e muitos nem chegam a procurar esse tratamento. Muitos nem vão procurar esse tratamento porque minimizam o sintoma, minimiza a tristeza profunda, minimiza a falta de vontade de viver, minimiza a falta de prazer no comer, no sair, no vestir, no ir à igreja, porque isso tudo são sintomas. E aí vamos levando adiante, né? Porque estamos falando de algo que é suportável. Mas isso é um grave problema, porque quem está com algum adoecimento mental, ele está num nível bem alto de sofrimento. Então, se o rim, o cálculo renal, ele dói, o sofrimento mental, ele dói talvez ainda mais. Então é importante a gente ter esse olhar. E eu estou falando, não é apenas esse olhar para o seu irmão, para o seu filho, para o seu pai, que já apresentou alguns sinais de adoecimento. Não, eu estou falando esse olhar para a gente, para nós, porque muitas vezes a gente insiste em não admitir que está passando por isso, porque não quer ter que enfrentar a problemática de se explicar para a população ou para o outro, de pedir socorro, de pedir ajuda. E isso vai se prolongando, vai aumentando, e a tendência é só piorar, porque como eu falei anteriormente, o adoecimento mental é uma doença progressiva. Ela vai aumentando e piorando cada vez mais. Há pessoas que passam por um processo de adoecimento mental e conseguem sair sem um tratamento? Por quê? Porque essa pessoa, ela em algum momento ressignificou, ela redescobriu o que estava acontecendo ali com ela, e ela foi mudando, ela foi transformando a sua vida, ela foi transformando aquelas coisas que incomodavam, aquelas coisas que lhe faziam mal, e ela conseguiu sim sair do adoecimento mental sozinha. Pode acontecer? Pode, mas eu não estou falando de um caso grave de adoecimento mental. Dos casos mais simples, isso pode acontecer. Então, algum dos fatores que podem contribuir para o adoecimento mental nesse momento de pandemia é a gente ficar muito preso ao noticiário. Então, quando a gente assiste muito noticiário, a gente vive uma intoxicação mental. Então, quando é que acontece uma intoxicação no corpo da gente? Quando a gente é exposto
de forma excessiva a alguma substância ou alguma substância que seja nociva à nossa saúde. E no caso da pandemia, é uma das formas que podem levar esse adoecimento mental, é essa enxurrada de informações que estamos tendo em torno da doença. Por quê? Porque nós tendemos a supervalorizar o trágico, o ruim. Então, assim, nós sabemos que o índice de letalidade entre os casos da doença é entre, acho que 5%, não sei, casos mais altos, né, nos países mais altos que tiveram. Porém, a gente não fixa nos 5%, nos 95% de casos que se recuperam, de pessoas que melhoram. Não, a gente fixa ali, na taxa de letalidade, de morte. E a gente vai internalizando. Então a gente precisa saber como a doença está evoluindo? Sim. Informação não é de tudo ruim, não, gente. A gente precisa saber dos riscos de contágio. A gente precisa saber como a doença de fato está evoluindo aí, está, né, se expandindo aí pelo país. A gente precisa saber quais são as medidas preventivas. A gente precisa saber algumas coisas, mas aí você liga o jornal, está lá contando o caso da família que 3 faleceram do Covid-19. Você vai internalizar aquilo com tanta intensidade que você passa a vivenciar aquela dor daquela família. E nada vai acrescentar no seu nível de conhecimento ou mudar a história daquela família, o seu sofrimento. Então é importante a gente filtrar essas informações. O que é importante e o que é desnecessário. Não estou dizendo que desvalorizar a dor do outro, perder seus entes queridos, eu estou falando que isso não vai acrescentar na sua saúde mental. Pelo contrário, você vai internalizar isso com muito mais força, com muito mais intensidade, e isso pode levar você a um processo de sofrimento evoluindo para uma patologia. Então, ponto principal, evitar excessos de informações. Como eu posso fazer isso se eu estou conectado o tempo todo no celular? As aulas agora são virtuais, eu estou o tempo todo, é impossível eu não ver as notícias. Você precisa trabalhar isso com você. É realmente necessário abrir essa notícia e eu ler com detalhes o que está acontecendo? Essa notícia vai acrescentar em quê para a minha vida hoje? Né? Então, fazer filtrar mesmo essas notícias para evitar essa intoxicação mental. Outra coisa muito importante, a ociosidade, ficar sem fazer nada. Isso é nocivo para nós seres humanos. Nós somos sujeitos ativos e participativos. Então, quando a pessoa não tem o que fazer, ela acaba entrando num processo de questionamentos, de incertezas. Então, é necessário que você faça uma rotina em casa. Então, a partir de agora eu tenho um horário para acordar. Não é porque eu não estou estudando ou não estou trabalhando que eu vou ficar em casa só dormindo. Porque você vai cansar. Você vai cansar, você vai começar a sentir falta da escola, aquela aula insuportável que você não gostava, vai ser a coisa que você vai mais desejar nesse momento, é estar ali assistindo aquela aula daquele professor chato. Você vai começar a supervalorizar coisas que até então para você eram insignificantes, era rotina, né? Então é importante você ter uma rotina. É importante você ter horário para acordar, você ter algumas atividades em casa. Não está estudando presencialmente, comece a estudar em casa, a revisar os assuntos, a ler um livro diferente, enfim, mantenha a rotina de estudo, porque você vai voltar. Quando você voltar, você vai precisar pegar o ritmo também. Tem atividades em casa, de afazeres mesmo, cuidar da casa, aprenda a fazer algumas coisas ali que até então não eram possíveis, né?
coisas que você não tinha tempo para fazer. Comece a fazer agora, comece a colocar em prática. Atividade física é importantíssima. Além de evitar ganhar os pesos extras que a quarentena está nos proporcionando, né? Lá em casa eu estava nesse ritmo aí de todo dia um prato diferente. Estou com um pouco mais de tempo, então vamos usar a criatividade. Não está errado não, mas eu descobri que isso faz a gente ganhar uns quilinhos a mais e isso não é muito bom. Então, a atividade física ela vai contribuir para a sua saúde mental também, porque é uma forma de você produzir alguns hormônios que combatem o adoecimento mental, porque a doença mental também é química, pessoal. Ela não é só algo subjetivo que está ali na sua mente, não. Tem uma disfunção química no seu organismo que faz você ficar ansioso demais, que faz você ficar deprimido demais. Por isso, muitas pessoas precisam fazer uso de medicação. E a atividade física é uma forma de você diminuir, né, essa química e aumentar alguns hormônios que vão combater o adoecimento mental. É uma forma também de você ocupar o seu tempo durante o dia. Com relação às crianças, eu vejo que a gente às vezes tem a ilusão de que mas para a criança não muda nada não, está tudo igual. Mas a criança também parou de ir à escola, parou de ir no mercado com a avó, né? Mudou a rotina dessa criança. Ela começa a ficar em casa o tempo todo, seja na frente de um aparelho eletrônico ou com alguma brincadeira, mas vai chegar um momento que ela vai ficar entediada. E isso vai gerar um estresse nessa criança que, consequentemente, vai deixar os pais irritados por não saber lidar com esse estresse dessa criança. Algumas crianças maiores, elas sabem que alguma coisa está acontecendo de errado. Parou a escola, né? Nos primeiros 15 dias estava bom, dormiu até mais tarde, descansou, assistiu alguns desenhos, mas agora eu quero voltar à vida normal e não pode por quê? Sem contar os noticiários que estão aí o tempo todo falando de mortes, enfim. Elas vão pegando tudo ali no ar. E a criança ela é completamente imaginária. Então, tudo ela transforma em imaginação. E se essa imaginação ela não for de forma saudável, essa criança vai entrar num processo de sofrimento também, que consequentemente pode levá-la ao adoecimento. Então é importante você conversar com seu filho, com a sua criança, explicar que de fato existe algo no mundo que está acontecendo, que precisa ter alguns cuidados, que nesse momento estar fora da escola, longe dos coleguinhas, é uma forma de se cuidar, dela se cuidar e dos coleguinhas, e de cuidar dos coleguinhas dela também, e passar a essa criança uma tranquilidade para que ela possa transformar essa imaginação dela. Porque se ela transforma essa imaginação de forma intensa, desorganizada, muito provavelmente ela pode entrar num processo de medo, de estresse. E o medo é uma emoção e que nós precisamos dele. É o que nos mantém vivos. Então, quando eu tenho medo, eu não saio por aí andando de forma totalmente irresponsável. Eu tenho cuidado de sair por aí e atravessar a rua, porque eu tenho medo de ser atropelada, de que me aconteça algo. Então, o medo, ele é necessário. Na situação do Covid, o medo é necessário. É o medo que te faz usar a máscara, é o medo que te faz se higienizar a sua família quando você sai, né, quando necessário. É o medo que faz você evitar algumas situações. Só que o medo excessivo, ele é adoecedor, ele é patológico. Então, se esse medo, eu sou tomada por esse medo de forma intensa, e esse medo ele fica constante no meu dia a dia, eu vou entrar num processo de sofrimento. E entrando nesse processo de sofrimento, muito provavelmente eu devo estar já desenvolvendo aí um quadro de ansiedade. Então, é importante saber identificar
Até onde está sendo saudável o meu medo? Até onde o meu medo está contribuindo para a manutenção da minha vida ou já se tornou algo patológico? Então é voltar esse olhar para cada um de nós com muita sensibilidade, com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. Nós precisamos nos amar e ter esse cuidado. Às vezes eu vejo pessoas que têm um cuidado, que é uma lindeza com o próximo, mas se expõe, acha que suporta tudo e todas as coisas, e aí é onde mora o problema, é onde mora o perigo. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, esse amor com nós. E amor, ele é como uma água em um copo. Quanto mais você enche, mais ele transborda. Então, se você tem esse amor primeiro por você, esse cuidado por você, ele vai transbordar e alcançar para outras pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu falo de cuidado, estou falando de olhar para você, de saber se você não está no seu limite, de se questionar, será que eu não estou no meu limite? Será que eu não estou me expondo a questões muito maiores do que eu realmente suporte, eu realmente aguente? Então a gente precisa se questionar e ter esse cuidado, porque às vezes a resposta de um questionamento como esse está: não, você não aguenta e precisa mudar isso, precisa tomar uma atitude frente a isso e mudar a sua vida para que você não adoeça. Você está cuidando da sua saúde mental. Quando não há saúde mental, a nossa saúde física ela é comprometida. Quando não há saúde mental, o nosso trabalho é comprometido. A depressão, ela é a doença mais incapacitante do mundo, ou seja, é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho por não ter condições de atuar, de estar ali, fazendo seus afazeres, suas funções. Então ela afeta as suas relações sociais, a sua vida espiritual. Já vi diversas pessoas falarem: eu não consigo mais orar, não sei mais como fazer, eu orava tanto e eu não consigo mais orar. E às vezes a pessoa está no quadro depressivo apenas, ou um quadro depressivo que é bem sério e precisa ser cuidado, né? Mas assim, eu trouxe algumas dicas sobre como lidar melhor com esse momento, com essa situação. É importante sermos otimistas, né? Trabalharmos esse otimismo para que a gente possa ser motivados a continuar ao processo de enfrentamento, porque nós vamos ter que enfrentar isso daí. Não temos outra escolha. Estamos aqui, a Covid-19 é uma realidade, está fazendo parte da nossa vida. Graças a Deus ainda não temos nenhum caso aqui em Poções, mas temos ali em Conquista, ali em Mirante, agora em Manuel Vitorino. E temos diversos casos bem próximos da nossa realidade. Então, são algumas dicas para poder ter esse auto-olhar, esse cuidado com nós mesmos, de estar lidando com tudo isso. E uma dica importante: identificou, reconheceu, percebeu que está no seu limite, que não está aguentando, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da saúde, alguém que você possa compartilhar como você se sente, para que alguém possa te conduzir a um tratamento adequado, tá bom? E preciso finalizar, o tempo já está se esgotando. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, no final pode me perguntar que eu estarei respondendo, tá bom? Então, boa noite.